Visita da semana ao casarão. Nosso casarão, que é denominado Vila Favorita. O casarão situado na cidade de Itaretama. O mobiliário do Salão Nobre é o mesmo, um marquesã do período imperial de Dom Pedro II, do Segundo Império. Muito comum a utilização desse mobiliário. E do século XVIII também, o marquesã, já do final do período do Barroco, indo para o Rococó, que se destaca pelas volutas, as curvas, as contracurvas, então é um marquesã do século XVIII. E as cristaleiras em estilo Dom Manuel, nós chamamos de estilo manuelino, muito utilizado no Brasil, no Primeiro Império. Qualquer casarão possuía as suas cristaleiras do período do início da Primeira República, a República de Café com Leite. Um destaque para a cômoda do período do final do século XIX, e a prataria do início do século XX e da década de 50. São Francisco, a fotografia de Marta Bezerra da Cunha, filha de um proprietário de terras chamado Manuel Bezerra da Cunha e Ana Hermínia de Paiva Cunha. Ana Hermínia de Paiva Cunha veio da Milhã dos Cunha, em Jardim. O guarda-louça mais antigo. Esse é um guarda-louça e o console do século XIX. Essas cadeiras em estilo manuelino, acompanhando as cristaleiras e o buffet. Algumas pessoas vão chamar de arca, uma meia arca em estilo manuelino, que acompanha a sala de jantar. Sempre na medida que a cristaleira vai quebrando,
e vai desaparecendo aqueles copos de cristais originais, vão sendo substituídos por outros. Mas o conjunto de prato italiano o prato para uma sopa, o prato para o jantar ou o almoço, prato raso. Então essa louça aqui acompanha o prato raso e o prato de sopeiro. Essa louça aqui, ela foi uma louça feita na França do 1800 para um duque. Sobraram alguns pratos e nós fizemos o complemento desse aparelho de jantar. Então aqui são os restos dessa cristaleira. Essa taçazinha pequena, muito usada na década de 50, é a famosa Maria Antonieta. Para tomar champanhe. O personagem principal da sala e suas pequenas lembranças. A prataria precisa de um tratamento com bicarbonato. E em 1970 foi adquirida essa peça. Em 1970 do século XX foi adquirida essa peça, marquesan. E esse marquesan foi adquirido numa loja da Cidade Alta, chamado Casa Régio. Como um dos elementos importantes do casarão é a arte, temos aqui um óleo sobre tela e predomina esse gosto pela arte, a arte a serviço da vida cotidiana. A vida melhora muito quando você começa a cuidar e examinar e ter amor à arte. Aqui é o critério aqui é porcelanas diversas e leiteiras diversas. Uma leiteira aqui do século XXI, 2, 3, 4.
4 leiteiras do século XXI, bule do século XX, leiteira do século XX, manteigueira do século XX, xícara do século XX. Aqui é uma leiteira moderna do século XXI, comprada na Riachuelo para complementar essa bandeja. Sempre essa loja traz algumas coisas interessantes e vale a pena complementar com o que você tem de antiguidade. Aquilo que estava faltando foi complementado. O pequeno menino Jesus de olhos de vidro, que os meus netos chamam Menino Jesus. A prataria antiga da década de 50. Com as muitas chuvas desse ano de 2024, o salão recebeu aqui o resultado das chuvas, né? As infiltrações. E nós vamos descer para ver como está depois de 2 semanas de chuva. Aqui é específico para frutas, bolos e doces, para servir as visitas. Então vamos ter uma ideia de como está aqui esse salão aqui. Os móveis é Simo de 1950. As cadeiras ainda da Simo. Simo é um móvel da classe média brasileira. Aqui o gaveteiro com os espelhos. Devemos ter muito cuidado com esses espelhos, porque eles podem cair e destruir tudo. Algumas relíquias aqui na mesa de jantar. Para servir coquetel, temos essas taças de cristal. Essa varanda aqui sempre foi uma grande varanda. E nós procuramos fazer da varanda um lugar para jantar. Jantar e uma salinha para fazer os aniversários. O aniversário de Olga Carolina Augusta foi comemorado certa vez aqui. Eu acho que poucos aniversários, já era no período que a gente estava de mudança. Essa fruteira é extremamente requintada, tem mais de 35 anos. E uma louça bem digna do período imperial, mas é uma louça da década de 60. O bule para café também é da década de 60. É uma relíquia aqui. Encontrar
uma louça com essa beleza. Essas relíquias aqui do nosso casarão. É a porcelana clássica da década de 60, da Schmidt. A nossa sala aqui com essas estátuas. Sempre a gente encontra um pouco de arte nos salões ou nas salas. Essas estatuárias de arte popular. Para servir todo tipo de licor, as licoreiras e as taças para os diversos tipos, os licores mais saborosos. Temos uma cristaleira que nos serve no momento em que falta alguma coisa. A gente pede socorro aqui a essa cristaleira. Essa casa foi uma casa feita para receber muita gente. Esse lustre é do período napoleônico. E o lustre terminou ficando nessa varanda. É uma varanda com 10 metros. Hoje o sol tá forte, é bom porque vem melhorar aqui a umidade de quase um mês chovendo todos os dias. É necessário ter tempo. O lustre está muito sujo, precisando de uma limpeza. O buffet é de jacarandá, uma relíquia de 1950, com a mesa também e as cadeiras. Essa cristaleira aqui é toda indiana. As taças Maria Antonieta. Isso aqui é de fabricação indiana. Esses potes para doce. Aqui é europeia, da Checoslováquia. Também europeu da Checoslováquia.
Esperamos ter mostrado esse casarão de Itaretama, da nossa vila favorita. E com isso encerramos essa filmagem da nossa vila favorita.